Boa noite, obrigado pela presença de vocês. A gente vai começar, então, o 7º programa Infodelivres, dentro do projeto Floresta Delivres, dos cursos de comunicação social da UFPR. Realizamos o Infodelivres, cuja ideia é discutir comunicação, jornalismo, RP, publicidade, propaganda, negócios, tecnologia, cultura, ou seja, bastante coisa, né? Nosso escopo é bastante amplo. Sempre de modo crítico, dinâmico e descomplicado, numa conversa com estudiosos, especialistas e hoje, mais do que isso, empreendedoras, todas. Com o apoio do Grupo de Pesquisa em Comunicação Eleitoral, CEL-UFPR, do Projeto Educacional Ponto Pasta, do Projeto de Extensão Sinapse e dos docentes e discentes do curso de Publicidade e Propaganda, a gente inicia essa edição que vai tratar sobre startups, empreendedorismo e Covid-19. Na verdade, até pelo que a gente já estava papeando, a gente vai falar mais de empreendedorismo do que de qualquer outra coisa. Então, primeiro, Patrícia Bells, obrigado pela tua presença. A Patrícia é designer de produto, proprietária da Borealis e Australis Plantas e sócia do Botanique Café. Quem não conhece, conheça. Eu mais do que recomendo, é um lugar super agradável. É aquele lugar que a gente pode falar que é charmoso e gostoso também, né? Muito obrigado, Patrícia. Depois a gente também tem a Dayana Lopes, que é a Daya, comunicadora, ela é uma florestina, né? Ela se formou aqui na Floresta, na UFPR, articuladora de redes e facilitadora de grupos, cofundadora e gestora do Espaço Criativo e Colaborativo Casa 102, que reúne quase 40 pequenos negócios e projetos criativos de Curitiba. Daya, obrigado também pela presença. E aí a Fabiola Araújo, que é a nossa discente de publicidade e propaganda, e empreendedora pandêmica com os bolos delícias da Gena. Obrigado também, Fabiola. Então, para a gente começar, eu vou dar uma introdução aqui bem geral, e aí depois a gente já toca na sequência, vocês vão desenvolvendo, e diferente de outras edições, vai ser muito mais bate-papo mesmo, tá? Então, começando, deixa eu só tomar minha pequena vodka. Mentira, gente, é água. Muito é falado sobre a possibilidade de ascensão social decorrente do próprio esforço, que é o conceito de meritocracia. Como se bastasse força de vontade e empenho para criar negócios de sucesso. Essa construção social mítica é fruto de muita propaganda superestrutural, que ajuda a vender o capitalismo como sistema econômico e ideológico, que possibilita que os mais interessados, preparados, empenhados, consigam sucesso, o que é algo realmente legal, instigante. Se fosse assim, seria lindo. Como toda propaganda, a gente tem um filtro, né? É uma seleção de abordagens que valoriza alguns aspectos enquanto omite outros. Baudrillard, o filósofo francês, ele chama isso de simulacro. Nessa visão idealizada, com esforço e perseverança, todos conseguiremos estabilidade, sucesso, felicidade. Mas, como diria Garrincha, né? Para quem não conhece, Garrincha, um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, bicampeão mundial em 58 e 62 com a seleção brasileira, ele tinha uma frase que era: precisa combinar com os russos, porque a coisa não funciona só como a gente planeja. Sempre tem um time adversário que tenta impedir aquilo que a gente planejou. Então, um exemplo disso, a realidade é composta por alguns cases de sucesso, mas muitos cases de fracasso também. E, então, alguns exemplos para a gente verificar como essa questão de meritocracia ela não é tão efetiva, né? Estudo apresentado no curso da FGV/FIFA mostrou que quase metade dos jogadores de futebol aqui no Brasil, 45%, ganham até um salário mínimo. Então, a gente tem metade dos jogadores de futebol ganham um salário mínimo que é R$1.000, R$1.000 e pouquinhos reais. 4%, apenas 4% recebem acima de 20 salários mínimos. E esses jogadores são aqueles das equipes de Série A, etc. Então, se a gente for jogar essa proporção para aqueles jogadores que se destacam no futebol internacional, etc., a gente vai ter algo quase que tendendo ao zero. É uma fração minúscula. Mas, ao mesmo tempo, isso causa uma percepção de que o sucesso
depende só da pessoa, né? Legal, a gente está falando de futebol, vamos num outro exemplo. E nos grandes clubes de São Paulo, de onde eu estou falando agora, por sinal, a folha de pagamentos do futebol masculino gira em torno de 10 milhões de reais, enquanto os gastos com os times femininos são da ordem de 100 mil reais. Então, a diferença é de 100 vezes. Os homens, só pelo fato de... Não é só pelo fato de serem homens, mas é pelo fato do esporte estar mais consolidado, etc., eles ganham muito mais que mulheres. Ah, mas ok, é por conta dessa estrutura do futebol, etc., pode até ser que sim, mas se a gente pega em outras áreas, é a mesma coisa. Homens tendem a ganhar mais do que mulheres, sem muita justificativa, exceto pela questão do... Puxa vida, genética, DNA, alguma coisa assim, pelo fato de ser homem e não ser mulher, assim, aquelas coisas bizarras que acontecem na sociedade. Prosseguindo, isso daí se aplica em outras áreas, publicidade, negócios, entretenimento, e não é só com mulher, a gente também tem a questão do viés racial. O Instituto Locomotiva aponta que a diferença salarial é de 31% quando comparados os salários de brancos e negros com ensino superior, isoladas todas as demais variáveis. Ou seja, só pelo fato de eu ser branco e homem, eu vou ganhar 30% a mais do que um negro homem. Então, se a gente joga isso para o universo feminino, a coisa fica mais dramática ainda. Ou seja, esse preâmbulo todo é para mostrar que fica evidente que, para haver meritocracia, é necessário haver não apenas igualdade de condições, que é dar as mesmas oportunidades, mas equidade, que é adaptar as oportunidades deixando-as ajustadas. Tem um vídeo no YouTube, depois eu vou disponibilizar no Facebook, que a Luciana Punk, a chapa, está pilotando lá. Muito obrigado, Lu. Então, depois eu vou deixar um link para as pessoas, até se elas quiserem ver enquanto a gente conversa, é legal. Que ele mostra uma simulação, né? Aqueles experimentos sociais que mostram uma simulação em que as pessoas elas começam a perceber como há obstáculos para elas conseguirem progredir e como várias pessoas, para disputar uma mesma vaga, elas partem de lugares diferentes, porque tem a ver com a formação, educação, nível socioeconômico, etc. Então, não há equidade, de fato. Então, esse simulacro rompido com dados que eu estava expondo acima, ele é refletido no mercado de trabalho brasileiro, com índice de desemprego acima de 10% e precarização do trabalho. A gente tem algumas causas disso. Tem um pouco de reforma trabalhista, tem um pouco de reforma da Previdência e tem um pouco da economia tá patinando também. Mas, assim, normalmente a conta é paga pela classe média, pelos trabalhadores, né, não é paga pelos grandes empresários. A população geral, a taxa de desemprego está em torno de 11%. Se a gente pega a taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos, isso daí sobe para quase 25%. Então, o desemprego, ele também é assimétrico. Nesse cenário de debacle econômica, que tende a se agravar em consequência da Covid, que é um dos temas que a gente vai estar desenvolvendo aqui, a situação fica bastante dramática. E a solução tem sido, há tempos, valorizar o empreendedorismo como solução para a crise e para as novas relações de trabalho. Então, por exemplo, o Uber faz publicidade convidando a gente a ser um empreendedor dirigindo um carro para Uber, que fica com 25%, se não me engano, do teu faturamento. Os bancos fazem publicidade explicitando linhas de crédito de apoio aos empreendedores, com facilidades para abertura de conta, obtenção de crédito, etc. Agora são empreendedores ou empresários com microempresas individuais que muitas vezes passam a fornecer o serviço feito como pessoa física sob roupagem de pessoa jurídica, para que empresas paguem menos impostos. Então a gente fala que é empreendedor, mas na verdade ele está sendo compelido, está sendo expurgado do mercado formal para aumentar a questão da empregabilidade, nem sempre, ou talvez para aumentar a lucratividade das empresas, ou para aumentar a possibilidade delas existirem por mais tempo. Mas o conceito é, empreendedorismo não é ruim, muito pelo contrário. Empreendedorismo é muito bom, muito importante. O problema é a deturpação que fazem de empreendedorismo. Então, o empreendedorismo pode ser compreendido como a arte de fazer acontecer com criatividade e motivação. Consiste no prazer de realizar com sinergismo e inovação qualquer projeto pessoal ou organizacional. Em desafio permanente às oportunidades e riscos. É assumir um comportamento proativo diante de questões que precisam ser bem resolvidas. E aqui eu quero fazer um adendo.
Isso é um excerto que eu peguei do trabalho de conclusão de curso do Léo de Mantova, que foi me orientando em 2018, que ele fez uma pesquisa muito legal, poderia ter sido melhor, Léo, mas fez uma pesquisa muito legal sobre exatamente essa questão. E no trabalho dele, também é legal porque a gente vai se reciclando, vai aprendendo, tem a questão motivacional, que leva as pessoas a serem empreendedoras. Então, a gente tem aquela coisa icônica, meio Vale do Silício, né? O empreendedor por oportunidade. Descobre uma possibilidade lucrativa de negócio e, uhul, vou investir. E aí a gente tem aquela coisa que é um pouco mais Copacabana, Curitiba, São Paulo, tanto faz, que é o empreendedor por necessidade, que cria negócios por falta de alternativa, né? Então, quando a gente olha no entorno, a gente percebe esse cenário aqui no Brasil. Então, não ficar alongando muito, só deixa eu fechar com alguns dados aqui em relação a empreendedorismo que foram retirados do Sebrae. Entre 49 países do mundo, o Brasil tem a 7ª maior proporção de mulheres entre empreendedores iniciais. As donas de negócio têm maior escolaridade, mas ganham tem 16% a mais de escolaridade, mas em média 22% a menos de retorno financeiro, ou seja, os homens ganham mais, daí vai. As empresárias pagam taxas de juros maiores. A taxa anual para empresárias é 3,5% acima dos donos de pequenos negócios. Quase metade das microempresas individuais existentes no país é formada por mulheres. Enfim, e aí, gente, eu passo agora para vocês, porque é exatamente o cenário que vocês estão enfrentando de uma forma vitoriosa, de uma forma em andamento, de uma forma em construção, né, mas é o que a gente passa. Então, novamente, antes de passar agora para a Patrícia, as perguntas, comentários podem ser feitos lá no Facebook. Aí a Luciana vai estar selecionando, ela mandou um abraço para todas as 3, ela está feliz e orgulhosa de estarem vocês aqui. Então, vamos lá. Patrícia, com você. Bom, primeiramente eu vou fazer uma introdução, né, das minhas marcas, para quem não conhece. Falando sobre a Borealis, que é uma loja de plantas para interiores, ela existe já faz 5 anos, né, e nos últimos anos ela acabou fazendo parte do Botanic Café, que é um espaço que abrange loja de plantas, mais o restaurante Café Bar, que é o Negrita Bar. No final do ano passado, eu abri uma segunda marca, que é uma loja que fica dentro de um espaço colaborativo chamado Coletiza, onde eu vendo chás e arranjos desidratados. E o conceito de ambas as marcas sempre foi abrir uma empresa onde eu tivesse o controle da produção, do atendimento, né, de uma forma que eu pudesse ressignificar o trabalho que eu já experienciei, né, já que eu trabalhei 10 anos em registro de publicidade, e o meu foco depois disso sempre foi ter tranquilidade, um pouquinho menos de pressão. Obviamente que daí depois a empresa foi crescendo e a tranquilidade passou de existir, né? Então, o que bem no comecinho da Borealis eu abria de terça a sábado, em horários super condensados, reduzidos, eu fechava a loja para ir almoçar, não aconteceu mais depois, né, o Botanic Café, o Negrita Bar fez parte do Botanic, a gente se juntou para fazer o espaço, e eu comecei a abrir todos os dias, das 11 às 8 da noite. Então, assim, não tem trégua. Muito por causa do movimento do café, né? É um horário mais extenso, a gente precisou alinhar esses horários. Esse ano, falando sobre o ano de 2020, ele foi um ano que foi muito planejado, especialmente assim para o Botanic. A gente tinha passado por uma reforma durante a época do Carnaval. A gente ia fazer uma festa de inauguração, a gente teve apoio da Tintas Virgínia, da Souvenir, a gente tinha talk programado, a gente tinha uma série de ações programadas para acontecer justamente em meados de março, que foi justamente quando a gente fechou. A gente decidiu fechar o espaço, eu estou falando aqui, mas acho legal depois a Dai falar também, né, como que ela está operando nesse sentido com a Casa CD2, quando que fechou, quando que deu aquele temos que fechar agora. Eu lembro que no dia 16 de março, que foi uma segunda-feira, a gente teve uma queda muito significativa, né, na quantidade de clientes. Já se falava bastante sobre o coronavírus. Eu lembro que era fim de férias de verão, muita gente estava viajando, indo para a praia. Os casos em Curitiba eles estavam aumentando e tinha alguns lugares bem pontuais que já tinham fechado, né? Lugares assim que eu conheço e que eu gosto, que nem o Mafalda,
o Mãe, que é da Ieda, o Ginger Bar, que é ali próximo da gente, o Thai também, que fica ali perto. Aí na terça-feira a gente viu, realmente não tem mais como. Foi assim, para mim foi uma queda muito brusca, assim, no final de semana a gente está aberto, está atendendo normalmente, com bastante, até já teve uma certa diminuição no número de pessoas, mas a gente estava sempre achando que estava vinculado com o final das férias, pessoas querendo aproveitar o verão, querer ir para a praia, e no fim não era bem isso. Já era o começo da pandemia, já era o começo da quarentena, de uma certa forma. Várias pessoas já estavam fazendo home office, né? E aí, chegou na terça-feira, a gente chegou à conclusão que aquele seria o nosso último dia, até porque o espaço que a gente tem não é só uma loja de plantas, né? É um espaço de restaurante. E as pessoas já estavam começando a ficar com aquele receio de ir em restaurante, de como que era, apesar de um processo de higienização, né, e de cuidado que tem uma cozinha, um restaurante, ele é bem criterioso. Acho que as pessoas começaram a repensar isso, sabe, a ter mais medo. A gente colocou vários avisos dentro de como a gente estava cuidando, mas a gente chegou à conclusão que não tinha mais como continuar. Eu lembro que era uma semana de muita incerteza, assim, de quando que aquilo ia estourar ou não. Então a gente fechou. Com a loja de plantas eu acabei fazendo ainda algumas entregas bem pontuais até o final da semana, já com a loja fechada. E aí fechei, né? Dia 18, 19 de março foi o fechamento oficial. E eu fiquei fechada durante 20 dias. E durante esses 20 dias eu não tive nenhum faturamento. Pena pagando boleto, né? Tentando negociar algum aluguel, conversando com a imobiliária. Nossa, eu tinha feito várias compras. Eu lembro que eu conversei com várias pessoas, porque assim, quando a gente tem uma marca, especialmente aqui em Curitiba, acho que em qualquer outro lugar, né? A gente acaba conversando com outras pessoas que têm marcas, né? E aquilo que você falou ali sobre as empreendedoras femininas, né? Mulheres, né? De Curitiba, tem muitas. Deveria existir já um coletivo de mulheres curitibanas que abriram um negócio, com certeza. E eu lembro que assim, o que a gente fez foi fazer um mini grupinho de marcas que estavam super próximas, assim, tipo, ali na nossa quadra tem várias, a Casa Cinturas fica um pouquinho mais afastada, já fica um convite para a gente retomar esse nosso contato, né? Para ver como cada marca estava se adaptando, né? Já estava fechado, não estava fechado, estava só fazendo delivery, não estava. E daí, durante esse tempo que eu fiquei fechada, nossa, foi um período extremamente difícil, acho que para qualquer pessoa. Eu até me sinto assim, de uma certa forma, mal de falar que eu me senti mal, mas essa que é a verdade, né? Porque eu sei de todos os meus privilégios e minhas regalias de poder estar em casa, de poder fechar um negócio. Outros empreendedores não conseguem fazer isso agora. E eu fui atrás do fomento, e várias marcas que eu conheço também foram, que é o Banco do Empreendedor, para quem não conhece. E tem uma burocracia enorme que é envolvida, né? Eu soube de pessoas que conseguiram e levaram bastante tempo, teve todo um processo de entrevista, várias documentações foram pedidas, né, como garantidas de como que esse dinheiro seria empregado depois, sabe? Então, assim, demorou muito tempo. E aquilo que eu tinha comentado antes no nosso grupinho ali, como que você fica 2 meses aguardando um empréstimo sair, sendo que você tem boleto para pagar, você tem aluguéis, você tem uma folha de pagamento para honrar. Do caso do banco em si, do meu banco, ele ofereceu uma prorrogação de dívidas, mas assim, são dívidas que vai gerar um juro, então eu vou começar a pagar isso daqui 3 meses, mas eu vou ter que eu vou pagar esses juros desses 3 meses, como se eu tivesse culpa por eu não estar pagando. É uma coisa muito absurda, sabe? Em paralelo com isso, o que a gente fez? A gente começou uma negociação com o proprietário, né? A gente entrou em contato com a imobiliária, e aí isso também foi muito importante, assim, de ter acesso a outras marcas para ver como cada marca estava conseguindo essa negociação. Eu consegui, ele me deu 50%, ele deu 30%, putz, ele não deu nada, vou mover uma ação judicial, porque ele tem que entender o que eu estou passando. Então depende muito assim dessa reciprocidade do proprietário, de entender o momento da pandemia, né, e essa falta de faturamento dos locatários, mas ao mesmo tempo ele também depende dessa fonte de renda, porque, por exemplo, o local onde eu alugo, ele tem várias outras
vários outros aluguéis que ele depende. Então, ele vive disso. Então, para mim, essa parte imobiliária, ela vai ter muito que ser revista, mas eu até deixei um ponto para falar aqui depois sobre isso. Eu conheço várias pessoas que tiveram que entregar, né, o ponto comercial, várias empresas realmente fecharam. Então, se você não tem, eu acho que um fluxo de caixa nesse momento, se você não tinha um caixa preparado, muita gente acabou quebrando, né? Eu acho que é um ponto, assim, que depois que passar esse período super crítico agora, vai ter que ser revista essa questão de aluguéis no cenário da pandemia, porque a quarentena, eu acho que ela vai permanecer, né, a gente está em alerta laranja agora aqui em Curitiba, né, ela vai permanecer por muito tempo ainda. A gente não pode ficar aguardando que uma vacina seja um milagre, né, e que a gente fica esperando por isso, e quando isso acontecer, que ótimo, então agora a gente, né, resolveu todos os problemas. Não é bem isso. E aí, voltando a como eu agi, né? Então, eu fiquei esses 20 dias parada. Em meados de abril, mais ou menos, eu voltei com a minha operação num formato online, que é uma coisa que eu nunca fiz. Eu adaptei, assim, de função de funcionário, para caber dentro dessa demanda nova, porque assim, não existe mais atendimento ao público, né? Não existe venda direta, como era antes. E por eu ter um produto que ele é super presenteável, e eu tenho uma rede de clientes já bem consolidada, porque a Borealis já existe faz 5 anos, eu recebi muitos pedidos de compra para presente, né? Então, assim, teve Dia dos Namorados, teve Dia das Mães, então tudo isso acabou, de certa forma, ajudando um pouquinho a eu conseguir fazer algumas vendas durante esse tempo, né? Eu tentei me esquivar um pouquinho, assim, do oportunismo também que acontece na pandemia. Quando eu falo oportunismo, é assim, daquelas marcas que vendem completamente sem cautela, sabe? Que não se atém ao valor da marca. Então, assim, onde eu tenho mais contato com o meu cliente, que é no Instagram, né? Eu acabei inserindo um pouquinho a minha rotina, a rotina da minha casa, né? Do que eu estava fazendo, aos poucos, falando sobre dicas, né, de plantas, esse tipo de informação. E eu fui vendo que as pessoas foram se interessando aos poucos com os produtos, queriam comprar as plantas, queriam comprar coisas. Então, de acordo com os valores das minhas marcas, eu adaptei um formato de venda que não ferisse a minha integridade nesse momento, porque eu achei que foi uma linha muito tênue de começar a vender, sabe? Eu achei que no início ali da pandemia, determinados tipos de produtos parece que não cabia a venda. E aí eu fiquei com muito medo disso. Eu pensei, nossa, eu vou fechar essa empresa aqui e eu não vou mais vender. Ninguém mais vai querer comprar nada. Tem pessoas que não têm onde morar. Como assim você vai estar vendendo planta? Então foi um momento, assim, de muita reflexão para eu não me sentir culpada que eu estava vendendo. Né? E, nossa, aconteceu assim, uma reflexão gigantesca mesmo, acho que com muita gente. E tem uma outra dificuldade minha que, assim, o meu negócio, todo negócio gira em torno da experiência da compra do cliente, né? Que é vinculada com o ambiente. A gente fez diversos investimentos, né, no espaço, tanto no espaço que eu tenho do Botanique, quanto no espaço que eu tenho da Australis, que fica no Coletiza. É um espaço que ele é reconhecido por ter uma arquitetura afetiva, né, por que o cliente vá lá, tem experiência de arquitetura, o sofá do veludo, a música no fundo, o contato com o atendimento, que a pessoa vai lá, posta uma foto, coloca no Instagram, coloca no Stories, né? Então, tudo isso faz parte da minha venda também. E daí, como assim agora não tem mais nada disso? Agora é só, né, pelo computador. Então, e eu tive uma dificuldade um pouco grande no começo, porque para mim o online ele nunca fez muito sentido. Porque assim, a planta a pessoa tem que ir lá escolher, né? Como é que você vai vender uma planta online? Então não tinha esse contato íntimo, não tinha aquela conversa, não tinha aquele brilhar do olho da pessoa, não tem aquela mais amizade. Então realmente foi assim bem delicado. Tem assim, o que eu vejo que aconteceu, que eu comecei a vender, foi que as pessoas começaram a comprar pela lembrança da experiência que elas tinham comprando na loja. E aí eu comecei a receber diversas mensagens de clientes que tinham comprado, não apenas porque tinham que presentear alguém,
mas que escolheram a Borealis como forma de apoiar a minha marca. Nossa, eu assim, ó, chorava. Cada venda eu chorei. E foram várias, gente, não foi pouca venda, não. Foram várias vendas. Eu fiquei, assim, realmente surpresa com a rede que eu tinha criado, que eu, às vezes, nem tinha imaginado que ela seria tão grande. E como as pessoas foram... a mãe comprou, daí a filha comprou, daí vamos comprar uma coisa para a avó, daí vamos indicar, então, a parte... existiu uma pessoalidade com a marca muito grande. Então, assim, existe também esse lado, assim, foi muito difícil a pandemia, está sendo péssimo, mas eu estou tentando ver, de alguma forma, né, ter um viés disso, de que as pessoas se identificaram com a minha marca, elas estão comprando agora, né? E aí, por sorte, eu já tinha um e-commerce pronto, que não era um e-commerce que, assim, eu brincava assim, ó, esse site que está lá por estar, prefiro que você venha aqui comprar comigo. E aí, o que, de certa forma, me ajudou foi já ter o site, né, pronto, então a gente só conseguiu atualizar algumas coisas rapidamente, adaptar a questão de fazer a entrega na casa das pessoas, que também é uma logística bem, assim, complicada, porque não é barato, tem alguns casos que a entrega dentro de Curitiba é o preço de um Sedex, ou é o preço de um PAC. E para mim o que fica claro, assim, que apesar do online ter crescido bastante, eu imagino que depois que esse período de pandemia começar a ficar um pouco mais branda, as pessoas queiram comprar mais, né, queiram sair mais de casa. Eu acho que vai ter um decréscimo do online, vai ter um crescimento grande, mas vai continuar online vai continuar forte, de certa forma, né? Paty, diga. Tá, deixa eu pegar um gancho. Diga. Porque o que acontece? Tem algumas coisas que você falou que são super relevantes, eu quero retomar, certo? E aí depois, para todo mundo ter um tempo mais legal para falar, e a gente fica no último bloco papando. Guria, se animou, né? Indo. Muito bom, não, mas é bom mesmo, porque assim, no fim das contas, como a dinâmica hoje vai ser um pouquinho diferente, sem apresentação, etc., às vezes vai fluindo. Eu não quis te cortar antes, porque a gente vai acabar retomando e aproveitando muito daquilo que você colocou agora. Certamente, tanto a Fabiola quanto a Daia vão puxar uns ganchos daí, independente do que elas já tinham planejado. Mas é que tem coisas que não dá para deixar de comentar rapidamente. Primeiro, essa questão de aluguéis, de crédito, assim, é exatamente esse o ponto que você colocou. Legal, até posso ter acesso a crédito subsidiado, mas eu vou pagar juros, vou pagar correção, assim, então não é um milagre, nenhum favor. A conta está sendo paga pelo empreendedor. Acho que tem algum microfone aberto, gente. A conta está sendo paga pelo empreendedor, no caso, por você, pela tua empresa, né? Então, quando a gente lembra que os bancos, eles acabam sendo as empresas mais lucrativas do país, isso daí merecia um pouquinho de atenção também. O crédito para o empreendedor, microempreendedor, etc., que além de não estar chegando, quando ele chega é relativamente caro. A gente tratou aqui no outro Infodelivery sobre ativismo de marca, e como tem algumas marcas oportunistas, né, que elas têm um verniz de, olha, estou preocupado com você, e na verdade a preocupação é zero. Então isso que você falou, da preocupação que você tem com que seja as plantas, etc., não ficar tossido em cima de planta para não contaminar a planta, parece que é uma bobagem, mas deve ter empresa que não se preocupa, né? E daí você chega, pega um delivery, ele pode estar todo cheio de Covid, mas sei lá, né? Horrível. E, ao mesmo tempo, a questão da solidariedade, que tem a ver com ativismo de consumo. A gente tem valorizado cada vez mais o pequeno consumidor, o pequeno comércio, o pequeno comerciante, né? E é por isso também, já emendo agora, passando, então, para a Fabi. A Fabi é nossa aluna aqui na Floresta, aí eu apertei o botão errado aqui, um segundo, pronto, beleza. Então, a Fabi, ela vai falar um pouco da experiência dela e cabe muito naquela introdução feita, que é assim, uma baita empreendedora, só que não é aquele empreendedorismo made in Hollywood, né, que é tudo lindo, maravilhoso, etc. É um pouco aquela questão do se vira nos 30, e de uma forma que está ativando uma rede, a gente, por exemplo, do Ponto Pasta,
começou a tentar fazer um trabalho e também o consumo, e além do que é muito bom, pelo que já me falaram, eu estou em São Paulo, eu não consigo consumir ainda, mas certamente eu vou encomendar. Então, Fabi, passa a tua experiência, como está sendo essa situação da Delícias da Gena? Oi, gente. Então, a Delícias da Giana começou exatamente por conta do desemprego, por conta dessa crise que a gente estava passando. Porque assim, o meu pai, ele estava desempregado e estava trabalhando no Uber, então todo o ganho que entrava através dele era através do Uber. Aí minha mãe, às vezes ela fazia um crochê, alguma coisa assim a mais para entrar uma renda extra. E meus irmãos, eles continuavam, tipo, pagando as contas da casa, só que mesmo assim faltava um espacinho ali. Aí começamos a pensar numa forma alternativa disso, de conseguir um ganho a mais. E minha mãe acordou e falou: ah, quero vender bolo. Ela sempre gostou muito de cozinhar, sempre gostou muito de fazer as coisas pra gente. E aí a gente apoiou a ideia dela e desde então a gente vem crescendo. Então, no começo foi de boca em boca, assim, a gente saiu falando, estamos vendendo bolo, mandando no Whats. E assim a galera foi gostando, comprando. E nisso a gente começou a pesquisar bastante sobre o que a gente queria atingir, como que a gente atingia as pessoas, por que que as pessoas queriam comer ou precisam comer o bolo da Giana. E nisso a gente começou a trabalhar nas mídias, então toda a parte visual, a identidade visual eu que fiz, toda a parte financeira todo mundo ajuda um pouco, minha mãe na cozinha, cada um ajuda um pouco, então é uma coisa bem de família, assim. E a gente sempre tentou trazer essa proximidade com o amor que minha mãe tem pela comida, então é uma coisa bem de mãe, assim, uma coisa bem caseira. Então toda vez que alguém pede alguma coisa, algum bolo, a gente escreve um bilhetinho agradecendo, né, todo aquele carinho para mostrar que, independente desses tempos, tem carinho em tudo, né? Tem amor em tudo. E desde então tem crescendo, só que empreendedorismo é isso, né? Tem dias que tá muito bom, tem dias que tá muito ruim. Tem dias que tem vendas de muitos bolos, tá cheião, assim, e tem outros dias que não tem nenhuma venda. Então, a gente começou se arriscando mesmo, falando, vamos fazer acontecer, e deu certo, graças a Deus deu certo. E todo dia é uma surpresa nova, às vezes pessoas que você nem espera, assim, compra bolo e o número vem crescendo de pedidos, vem crescendo o número de visualizações na página, e tanto quanto burocracia, alguma coisa assim, como é tudo por mídias sociais, então não tem muito assim, tudo a pessoa pede através da DM, lá do Instagram ou Messenger do Face, a gente pergunta qual que ela quer, porque todo o feed no Instagram tem todos os bolos e tem o cardápio. Então a pessoa vai lá, visualiza, eu quero tal bolo, sei lá, quero um bolo de churros. Aí a gente passa para minha mãe, ela tá no caderninho, tudo bem arrumadinho, chega e pergunta se a pessoa quer que entrega. Aí se a pessoa falar, quero que entrega. A gente tem uma taxinha que varia, dependendo do lugar, né? E através dessas vendas a gente conseguiu um extra, assim, financeiro para casa. Então, tá pagando as contas, tá botando comida na mesa. Então, tudo é possível, assim, se você acredita e você bota fé que você vai conseguir, você consegue. Então, a gente tem crescido bastante e tem investido nisso, porque tem trazido resultados. Então, nesse tempo, assim, que, sei lá, não tem uma venda de um bolo, a gente pensa um sabor novo. Não sei, por que que não tá tendo tanta visualização? Vai lá e posta uns stories. Tem que pensar em tudo mesmo para conseguir essas vendas. E, bom, de lucro a gente vende assim. No começo a gente investiu do próprio dinheiro, então tirou do próprio bolso e investiu. E agora, com o dinheiro dos bolos, a gente compra os próprios ingredientes dos bolos com o dinheiro dos bolos. Então, às vezes tem dinheiro, tem dias que tem bastante, tem dias que tem menos, mas sempre sobra alguma coisa pra gente, sei lá, às vezes eu quero comprar uma coisa pra mim, eu consigo através desse dinheiro dos bolos. Então, é uma coisa que todo mundo pode, se quer meter a cara a tapa e se arriscar mesmo. A gente não quer saber se a gente não tentasse, né? Então, tá sendo bem diferente, assim, isso. E nessa pandemia tem que ter todo cuidado. Então, a gente vai entregar o bolo, tem que higienizar toda a embalagem, tem que higienizar a sacola, tudo que for fazer tem que entregar com máscara certinho, distanciamento. Então, a gente tem tomado bastante cuidado com isso. E
Eu tenho muita expectativa nesse negócio de bolos, porque eu tenho me surpreendido bastante todos os dias, com a capacidade da minha mãe na cozinha de inventar uns sabores que eu nem sabia que ia ficar gostoso, e às vezes fica muito bom e a galera gosta e vende, e tá sendo bem gratificante, assim. E algumas coisas que acontecem é que às vezes a gente não tem uma visão muito ampla, assim, como a gente não tinha experiência nessa área, a gente não sabia de muita coisa, a gente tá aprendendo todo dia. Então, às vezes, a comunicação, às vezes, sei lá, o meu pai e meus irmãos que entregam, às vezes eu esqueço de comunicar, sei lá, é o apartamento da pessoa e gera mó rebuliço, eu tenho que ficar atrás da pessoa, ai meu Deus, onde que é, quando que é, e no final todo esse jeito a gente consegue entregar, mas a gente tem aprendido bastante todo dia, tentar melhorar, e tá sendo bem legal, eu acho que, resumidamente, é isso. Fabi, assim, você pegou dois pontos, na verdade, coisas que a Patrícia já tinha falado e que eu quero Uhum. ressaltar um pouquinho aqui, né? A questão da experiência, porque quem já foi lá, né, no Botanique, e aí que fica pegado ao Borealis Australis, né? Meu, assim, é uma experiência incrível, porque você está num ambiente que você não vai lá só tomar o café ou só ver planta, você consegue ter uma experiência que aquilo é muito mais rico do que simplesmente você comprar a planta receber em casa, e lembra um pouco um bate-papo que eu tive também, que era a questão de varejo, né? Então, Starbucks está revendo o negócio deles. Se antes as pessoas iam ao Starbucks, além de usar o Wi-Fi, né, para ter uma área de vivência, ficar conversando, etc. Agora eles estão remoldando o negócio deles para você chegar, você pegar o teu produto e consumir em outro lugar. Então é um reposicionamento que eles têm que passar na essência do negócio deles. Vocês duas falaram da importância da experiência e da importância do relacionamento, que são conceitos muito contundentes para as empresas que elas têm uma ação de marketing, de branding que realmente é efetiva. E um outro aspecto também que foi ressaltado até por ambas um pouco é a questão da logística. Muito mais a Fabi destacando isso, né? Porque agora qual é a tendência? A gente entra na internet, compra e já quer que receba. Eu fiz uma compra de um livro de adestramento de cachorro, né? Que eu tô com um cachorrinho pequenininho. Comprei num dia, chegou no outro dia. Eu fiquei, nossa, como é que pode uma coisa dessa, né? É muito eficiente. Tudo bem que a Amazon, que eu estou ajudando o Jeff Bezos a ficar trilionário, etc., mas até aí os caras são muito eficientes. Então é legal a gente levar esse tipo de coisa em consideração. Eu queria dar uma sugestão de sabor que está muito em voga agora, bolo de laranja, né? Porque como a gente tem as pesquisas do CEL, lá, grupo de pesquisa, não dá para desvincular um pouco da política, né? Vamos Esse lá. bolo tem. Bolo de laranja está muito em voga, ainda mais laranja de Atibaia. Daya, passo para você agora, para você então falar um pouco da Casa 102 e empreendedorismo criativo, e aí no último bloco a gente faz um bolo em conjunto. Com você, Daya. Oi, boa noite. Eu sou a Daya, minha origem é Departamento de Comunicação Social da Federal, né, DECOM, Floresta, muita nostalgia, tá aqui hoje também, com o convite da PUC, assim. Me formei em comunicação, jornalismo, trilhei um tempo nessa área, acho que assim como a Paty, né, tive meus 10 anos ali também atuando nesse mercado, e faz isso, Fui repórter, trabalhei na RPC e cheguei no meu limite também, de cansaço de tudo, bastante desgastante essa vida, assim, né? A gente vendo não imagina. Eu trabalhava no interior do estado, então eu saí, fui passar a trabalhar com produtora, eu trabalhei um tempo para o Boticário, trabalhava numa produtora que atendia Boticário e Volvo, depois também com a crise que foi ali de 2015, 2016, por aí, teve todo um processo de mudança dentro da empresa, e aí a própria produtora onde eu estava fechou, e aí foi meu caminho também de empreender na área de comunicação. Foi quando eu me tornei MEI, então passei a prestar serviços nessa área, né, muito de produção de conteúdo. Ali já o jornalismo já não era mais
já estava começando a mudar de cara, né? Já não é mais jornalismo, é produção de conteúdo, quase tudo migrando para a rede social. E nós que acho que fizemos faculdade, entramos há 15 anos, né? A gente não pegou exatamente isso. Assim. Então, a gente está tendo que aprender, junto com o mercado, entrar e comunicar nesse novo cenário, né? Adaptar muito. E no meio disso também, quando eu me tornei autônoma, aconteceu de outros colegas também que passaram tempo trabalhando, concursado, em empresas, de também estarem um pouco de saco cheio de tudo aquilo, do desgaste, né, seja de agência, de publicidade ou de redação, né, muito estressante, é muita demanda, e você sempre trabalhando para o outro. Então, vários fazendo esse movimento, né, de querer fazer suas coisas, querer empreender. E aí a gente se encontrou num momento aqui em Curitiba e falou, cara, porque a gente não se une, não encontra um espaço de trabalho comum para a gente também estar trabalhando de forma autônoma, mas estar perto dos amigos. E aí surgiu a ideia da gente ter uma casa, né, de alugar uma casa, e que ela pudesse ser compartilhada também com outras pessoas. Então, surgiu assim a Casa 102, como um espaço colaborativo, aberto, de trabalho, que fosse aberto, assim, era inicialmente do nosso grupo ali de 5 pessoas, mas que estivesse aberto para outras pessoas, e também aberto a projetos, eventos. Na época, a Céci, uma das fundadoras, ela também estava voltando de São Paulo, largando seu emprego de concurso para empreender na marca dela, que é a Ciganita, uma marca de acessórios. E aí ela também começou a participar muito de feiras. Nessa época, em Curitiba, ali por 2013, 2014, acho que foi mais ou menos quando surgiu o negócio da Paty também, começou um boomzinho, assim, de pequenos negócios, de marcas criativas. Então, eu observo, assim, que muita gente, acho que existem 2 caminhos, assim, um de pessoas como nós, ali da sua faixa dos seus quase 30 ou pós-30, de saco cheio de mercado de trabalho e querendo fazer o que gosta, querendo fazer o que ama e querendo mudar o seu ritmo de trabalho, e aí empreende, né? Cria uma marca, usar todos os seus talentos criativos para criar um produto ou algum serviço que faz sentido, né? E de um outro lado, via também muito estudante de comunicação, design, publicidade, que faziam seus projetos de TCC, então design de produto também, né, que cria um produto e daí desse TCC acaba nascendo uma marca que acaba virando um negócio, né? Então, acho que por conta do período que a gente teve aí de governo que promovia a educação, né, e surgiram os programas de financiamento, então muita gente foi para a faculdade, começaram a surgir muitas escolas, né, de design de moda, tudo isso. E aí, toda essa galera também que saía, não necessariamente há vagas de emprego para todo mundo, então também acho que empreender era o caminho que muitos desses estudantes encontraram. Então, eu lembro que nessa época, assim, começou a surgir muita coisa, né? Muito projeto legal, muita marca de moda, de design, de arte, de artes gráficas, enfim, muitas coisas surgindo. Aí começou um movimento de feiras, né? Dos bazares. E começando a surgir esses espacinhos, né? Como o Borealis, né? Que tem uma outra proposta, que tem uma outra energia, né, de ter um produto ali com uma coisa que eu acho que, além da experiência, eu acho que é o que muita gente vive na Casa 102, que é a economia do afeto, né, e também do consumo consciente. Então, não é só um produto pelo produto, é um produto que tem ali uma energia, uma crença, um valor, um querer daquele criativo, né. E aí a gente, com a Casa 102, pensou, pô, vamos começar a talvez abrir a casa para esse movimento, vamos começar a organizar feiras. E aí a casa, além de espaço de trabalho nosso e de algumas outras pessoas, começou a organizar algumas feiras de marcas locais. E com isso a gente foi tendo uma aproximação muito desse público, né, de pequenas marcas, de marcas novas, de gente jovem, dos 30, 40 que estavam aí indo querendo criar os seus negócios. E aí, com isso, a casa acabou
ganhando, ela acabou se construindo, né? Ela não era um projeto exatamente, a gente era só uma casa aberta, mas em virtude disso ela acabou se moldando muito em torno dessas marcas e muito em torno desse empreendedorismo criativo, porque as pessoas que vinham, participavam das feiras, falavam, poxa, eu também quero espaço fixo, dá para montar o ateliê aí, dá para vender o produto aí. E aí, nisso, a casa foi se ajustando a essa realidade, né? Hoje a gente tem uma loja lá dentro, então um coletivo de marcas, esse coletivo de projetos criativos, ele ficou muito forte ali dentro. Então, além da gente continuar organizando feiras de forma colaborativa, cooperativa, né? A gente também estruturou uma loja lá dentro, né? Que é uma loja colaborativa que tem hoje mais de 30 marcas, eu sempre perco as contas, porque é um entre e sai, sempre surgem marcas novas das próprias pessoas que estão na casa, mas são quase 40 projetos lá dentro, entre marcas de produtos e entre profissionais que prestam serviços também, ou que são produtores culturais, ou atuam na área de comunicação como eu, produção de vídeos, então tá todo mundo lá meio junto nessa casa. E aí, a partir de então, também passei a me aproximar muito desse cenário, né, do empreendedorismo criativo da cidade, dessa economia criativa. Eu, como não sou uma pessoa que tem uma marca, que faça um produto, acabei assumindo muito esse papel, né, da gestora de comunidade ali, de fazer essa conexão com os negócios, com as pessoas, as relações públicas também externas da casa, então muito esse diálogo com outros profissionais, com outros projetos, com outros coletivos, com outros espaços, diálogo com prefeitura, com poder público, né? Então estive muito envolvida aí nesses últimos 2 anos com redes de economia criativa e profissionais dessas áreas. Enfim, é um cenário assim que eu acabei me apaixonando muito, né? Então hoje estou muito aqui, né? Acabei tendo que me desenvolver também nessa área. Fui para a área de desenvolvimento humano, então hoje eu também trabalho com facilitação de grupos, de projetos, formação de lideranças, porque eu tive que acessar todos esses recursos para dar conta daquele coletivo que estava se formando ali, né? E da gestão de todo esse projeto que envolve muita gente, muita vontade, mas também que precisa de uma certa estrutura. E, no fim, hoje eu também estou trabalhando com formação de facilitadores e de lideranças. Então, esse mais ou menos é o cenário onde eu estou. Em relação à Covid mesmo, né, é o que a gente está vivendo hoje. Então, a gente tem a loja. Para a gente também, sempre a experiência foi o ponto central. Assim, a gente não tinha nada online, né? A gente tinha nosso Instagram, que era, enfim, uma coisa assim, muito natural, muito espontânea. A gente nunca investiu em marketing digital, né? A casa, era esse espaço, era o lugar que fazia eventos, que fazia festas, que tinha um rolezinho, que tinha as feiras, então as pessoas curtiam ir lá e estar lá, e depois, à medida que a gente foi estruturando a loja também, foi tudo se fazendo devagarzinho, se construindo com cada um que chegava ali, mas mesmo assim, mesmo sendo, eu diria assim, simples, né? Todo mundo que entra na casa percebe algo, assim, né? E percebe que é algo diferente, né? Enfim, a gente não teve nunca um arquiteto que foi lá, que fez um super projeto e não é nada assim, né? Super, tipo, chique, mas as pessoas entram e falam, putz, que legal isso daqui, tem alguma coisa diferente aqui, né? Ai, que bonitinho, ai, que fofo, ai, que legal, porque é muito aquilo que eu falo, né? Essa economia do afeto. Acho que é muito a energia que as próprias pessoas, que o empreendedor, que o criativo coloca ali nos produtos, no espaço. Então, a gente sempre prezou muito por isso, assim, né? Por esse atendimento, que daí a casa virou um misto de casa-loja, então a nossa comunicação era muito sinta-se em casa, vem tomar um cafezinho com a gente, vem bater um papo, nunca foi aquela coisa, compre, 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 compre. Chega aí, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, né? O nosso atendimento sempre foi muito assim. Na verdade, é um atendimento por escala, então cada dia está uma pessoa de uma marca lá atendendo e falando do produto do outro. E a gente sempre prezou também em relação à questão do consumo consciente, né? Então, esse processo de passar a informação para o cliente, de onde veio, que tecido é aquele, por que é assim, por que é essa embalagem, o que é ser lixo zero. Então, para a gente sempre isso foi muito fundamental, assim. Então, a gente nem cogitava digital. Para a gente o importante era isso, né? Era esse contato, era esse afeto, era essa experiência.
E aí o Covid veio e virou a gente de ponta cabeça, assim, né? Foi aquele caldo de que você chega no mar, você toma o caldo e você tem que, tipo, meio que se reerguer com o biquíni caído e tentando fazer o que dá. E foi em 3 meses, assim, 2, 3 meses, acho que foi um volume de desafio, de trabalho de quase todos os anos aí de casa, né? Que foi de reestruturar tudo, remodelar tudo, forma de atendimento, forma de comunicar, logística, né? E assim, não é um produto, não é uma marca, são mais de 30. Então, é o controle de estoque disso, é como que esse produto sai daqui, é quem paga por esse frete, é o coletivo, ou é a marca, ou é o cliente, assim, foi um baita desafio matemático de marketing, de tudo, né, para a gente conseguir fazer todo esse processo de readaptação. Mas, assim, tá rolando, né? Felizmente, hoje ainda a gente tem as redes sociais como suporte, como apoio. A gente não trabalha com nenhum aplicativo de entrega, todos são entregadores particulares também, porque a gente preza sobre, enfim, né, a gente sabe o que rola também. E eu sinto assim, a casa não parou, né? Claro que está numa situação muito mais complicada, igual a Paty falando, né? Fez uma reforma em março, a gente estava planejando a nossa festa de aniversário de 4 anos, a gente gravou um filme, ia ser o lançamento do nosso mini doc, ia ser rolar uma super festa na rua, tipo, né? 4 anos de coletivo, de collab, de resistência, a gente teve toda uma atuação na rua onde a gente está, porque era uma rua super deserta, e a partir da Casa 102 a gente começou a movimentar, fazer evento na rua, daí foi ampliando o comércio, daí foi esticando com os vizinhos, né? Foi todo um processo de transformação urbana ali naquele trecho mesmo, né? Era um trecho que não dava para você andar a pé, não tinha segurança nenhuma, e de repente aqueles pequenos negócios transformaram toda aquela rua, né? Criaram toda uma outra energia, e daí de repente, pum, né? Para tudo, não pode fazer evento, não pode fazer nada, não pode vir ninguém. Então, a gente também pegou esse sustão, assim. Eu lembro que em março, foi na metade de março, quando começou também o processo da pandemia, a gente teve ainda alguns clientes que estavam indo na loja, e foi esse tempo de 2, 3 semanas que a gente teve que, assim, voar e ter que começar a ajustar como que ia fazer, como que ia entregar, como que ia comunicar, e gente, não estamos vendendo, estamos aqui ainda, não esqueça da gente, né? Foi aquele sufoquinho, assim. Abril foi bem difícil, caiu muito a venda, porque aí a gente ainda estava nesse processo de readaptar. Daí, em maio, graças a Deus, veio o Dia das Mães, daí veio o Dia dos Namorados, e foi isso que a Paty falou, assim, né? Acho que o que sustentou muito foram essas datas comemorativas. A gente está bem preocupado agora o que vai ser de junho e julho. Por outro lado, o que eu vejo nesse cenário de empreendedorismo, e falando assim, né, do que sobrevive algo, eu também sou... A casa, assim, né, ela tem muito essa coisa do propósito, do valor, do consumo consciente, desse lance do afeto, e eu também me envolvo muito com redes de negócios sociais, negócios de impacto, negócios que têm esse outro valor, e o que eu percebo hoje, e é uma aposta minha, né, que a exceção, é claro, dessas grandes empresas que têm os seus super... fluxo de caixa e capital de giro, eu acho que o que vai sobreviver hoje nesse cenário de Covid, pós-Covid, são as empresas que efetivamente têm um valor, né? E é um valor relacionado a propósito, e é um valor de marca que faz com que aquele cliente, né, fala, não, eu quero que a sua marca continue existindo, então eu vou comprar a sua planta, eu vou comprar a sua roupa, ainda que eu não precise disso agora. Então, eu acho que hoje o empreendedorismo, ele está muito ligado a isso, né? A essa economia do afeto, a essa economia do consumo consciente. Então, acho que o que a gente fala há 4 anos na Casa 102, hoje parece que as pessoas estão entendendo, né? Porque a gente sempre teve a bandeira do compre do pequeno, ajuda o comércio do bairro, ajuda a galera da sua rua, né? Mobiliza esse movimento da sua rua, isso leva segurança para a sua rua, isso transforma a sua cidade, né? Essa economia do pequeno, ela não é vista, ela não é enxergada, né, pelos investidores, mas ela mobiliza uma quantidade imensa de pessoas. Então, eu pego só o exemplo da Casa 102, que é um coletivo, que é um projeto pequeno, né? Eu tenho lá 30, 40 marcas, mas eu tenho um cadastro de fila de espera de pessoas para entrar lá ou em feira de quase 300. Isso que a gente nem
faz publicidade em cima disso, né? Em Curitiba só é, tipo assim, milhares de pequenos negócios, né? Então, se você vê a quantidade de pessoas, de famílias que estão dentro desse pequeno empreendedorismo que não é visto, é muito grande. E isso é uma economia que está girando nas cidades, né? Porque o pequeno empreendedor, ele compra também de outra marca local, ele tem fornecedor local, então toda essa economia, ela gira e se movimenta. Então, hoje, eu acho que a gente vê também isso, né? Que vocês estão despertando e começando a entender isso. Essa questão do consumo consciente, ela está emergindo, né? Então, a questão da alimentação, a gente vê, né, os coletivos que estão surgindo em torno de alimentos agroecológicos, de cestas, tinham muita dificuldade até pouco tempo para se manter, para conseguir vender essas cestas, e agora, tipo assim, estão bombando de pedido, né? Porque quem que vai atender o cara que não pode sair de casa? Com certeza o mercado não está nem aí para você, mas o pequeno empreendedor é aquele cara que vai fazer o sufoco e que vai entregar o produto no dia seguinte da sua casa. Foi até muito bom ouvir o Eli falando, né? Ai, que incrível, eu comprei um livro e chegou no dia seguinte, a Amazon é maravilhosa. Cara, a Amazon é uma empresa trilionária, eu estou muito orgulhosa de saber que a Taça 102 faz isso, porque hoje um cliente manda mensagem, ele às vezes recebe hoje mesmo ou amanhã. Né? Então, tem aniversário, nossa, que a gente recebeu, aniversário do meu namorado, aniversário, a gente leva a sacolinha bonitinha, com o cartãozinho, feliz aniversário, tá aqui, né? Quando o shopping fechou, quem que resolveu o problema das pessoas? Foram os pequenos negócios, né? Quem que botou comida na sua casa? Foi todo esse cinturão verde aqui da cidade e os coletivos que se organizaram, montaram cestinha e levaram na porta da sua casa. Então, eu espero, assim, né, que nesse pós-Covid as pessoas lembrem-se disso, né, e lembrem-se desse papel muito fundamental desse empreendedorismo local, criativo e que é pequeno, no girar da própria economia, né. Pegando o gancho, Daya, obrigado. Aí você falou alguns conceitos que são muito legais, e aí a gente já vai meio que encaminhando um pouco para o fechamento. Economia do afeto, consumo consciente, eu lembrei muito do conceito do Green New Deal, né, que vai muito nessa linha da gente ter a consciência de que qualquer tipo de consumo, de atividade que a gente realize, a gente impacta o meio ambiente, e o meio ambiente já não está suportando. Né? Vide, por exemplo, praga de gafanhotos, que estava vindo para o Brasil, mas viu que a situação aqui já está muito feia, opa, o Uruguai é mais legal. Recebi um meme inefável agora, mas tem uma justificativa divertida. De qualquer modo, em relação a isso, que a gente está meio que concluindo, a questão de experiência, a questão de marketing 0.0, que tem muito esse conceito de afetividade também, a gente vive um contexto em que fica muito evidente a questão de que a gente tem que correr muito atrás, porque a gente que é pequeno não tem a mesma estrutura dos grandes, dos enormes, dos gigantescos, mas isso tem sido mais valorizado, né? Comprar do comerciante do bairro não é só uma questão de consciência, é uma questão também de que virou uma coisa legal, é descolado, é charmoso, é up, tem um monte de vantagem que é um momento que a gente também está construindo, que a gente tem que aproveitar. Em paralelo ao que a gente vai fechar agora de bate-papo, eu vou pedir para a Gil deixar um vídeo, que é aquele que eu tinha indicado, ele vai ficar sem som, ele tem legenda, etc., dá para as pessoas até acompanharem, enquanto a gente conversa. Tem uma pergunta aqui que a Lu tinha passado no Facebook, que tem muito a ver com isso que acho que a Daya estava falando agora, principalmente, que é a pandemia abre espaço para uma nova economia de cooperação, por exemplo, né? E eu acho que a Patrícia pode começar e depois a gente faz um apanhado geral, beleza? Enquanto isso, pode ficar rolando o vídeo. Já está rolando, que eu estava no Facebook. Desculpa, retoma o que você falou. Espera aí que eu me perdi. Deixa eu achar a pergunta aqui, porque é muita tela. A pandemia abre espaço para uma nova economia de cooperação. O que vocês acham disso? Porque, na verdade, assim, tem esse conceito de economia colaborativa que estava num crescente, sim, mas sofreu um pouco de impacto em algumas áreas, e em outras áreas isso parece que está se robustecendo, o que é uma coisa legal. Né? Qual a opinião de vocês em relação a isso? E aí a Patrícia abre e depois a gente vai conversando. A gente tem uns 14 minutos, no máximo.
Eu acho que essa questão da colaboração não é só... Tem muito a ver também com o cliente, que é aquilo que eu tinha falado antes, né? Do cliente comprar da gente como uma forma de querer ver que a nossa marca continue, né? Mas também de você ajudar o teu vizinho, de você... Está acontecendo muito isso, que nem aqui no meu prédio tem uma lista aqui de pessoas em situações que não podem sair, que você pode ajudar ela, ou então, de repente, eu vou comprar alguma coisa que eu precise dar um presente, ou precise, sei lá, vou comprar de um restaurante que eu gosto muito, que eu ia muitas vezes, eu sei que eles estão passando por uma situação muito difícil, então eu vou lá, vou comprar dele. Então, eu acho que já existia essa rede de apoio antes, ela sempre existiu, na verdade, nos últimos anos, ela foi aumentando mais, né, aquilo que a Day falou também, houve um boom, né, de marcas sendo criadas e das pessoas comprando essas marcas como forma de rede de apoio. E agora isso está muito mais claro, assim, ficou assim muito natural também para as pessoas fazerem isso. Acho que houve uma reflexão envolvida, assim, no período da pandemia, das pessoas poderem repensar os seus hábitos de consumo, de quem eu estou comprando, por que eu estou comprando, preciso mesmo disso, né? Eu acho que isso também é uma coisa bem importante de ser falada, e eu vejo que tem várias pessoas falando sobre isso, e aquilo que a Day falou, assim, que as marcas que vão permanecer depois disso são marcas que já estão preocupadas com sustentabilidade, que são marcas que se preocupam com o outro. Claro que vai continuar existindo marcas que não têm esse viés, não têm essa questão, né, muito bem estruturada dentro da sua empresa, com certeza. Mas eu acho que é um caminho, assim, para um futuro bem legal, sabe? Por exemplo, eu já estou fazendo a minha lista de marcas que com certeza eu vou comprar. Já quero comprar uma coisa da K102. Daí eu acho que eu vou passar para a Day para não ficar falando muito, que eu já falo demais. É bom também. Só uma pergunta para vocês aí, sejam bem espontâneas. Se vocês tivessem 100 dinheiros, vocês pudessem comprar online da Magalu, Magazine Luiza, ou da Havan, qual seria a opção de vocês e por quê? Se eu tivesse dinheiro, não entendi, eu não ia comprar, para começar. É que o Magazine... Sem dinheiro, 100 reais. É o Magazine... sem dinheiro. 100 reais. Se você compraria na Magazine Luiza ou da Havan. Fica muito claro, né? Não, tem que falar. E por quê? Então vamos lá, assim... Eu sempre respeitei muito o Magazine Luiza, mas eu vi que o engajamento, o ativismo de marca deles é uma coisa muito mais consistente do que outras marcas que são tão boas quanto. Daí você pega, por exemplo, Ponto Frio, pega Casas Bahia, etc. Mas eu tenho dado preferência, quando eu vou pesquisar, coisa que eu não fazia antes. Né? Eu comecei a dar preferência pelo Magazine Luiza, por quê? Porque eles se mostram muito mais responsáveis. A Havan, eu não boicoto porque eu não compro mesmo. Se não boicotaria, né? Pelo contexto. Na verdade, Maria, a tua pergunta é curiosa, porque eu não compro nem de um nem de outro, eu compro só do comércio local. Na verdade, boa. Eu ia comprar da rua, do bairro, do vizinho, né? Então, da K102, da Pati, da Fabi. Mas, enfim, se precisasse muito, muito mesmo, né? Eu observo muito isso, assim. Eu acho que o consumo consciente é isso, a gente está muito de olho, é a gente entender... Quando a gente compra uma coisa, a gente não está comprando só algo e consumindo, né? Então, eu compro um bem, vou lá, comprei uma planta, pronto, uma planta, consumi uma planta, ou comi uma bolacha, um bolo. Eu estou investindo meu dinheiro em algo, numa ideia. Então, se eu... É aquilo, né? Se eu quero comprar um produto da casa, ou o bolo, ou a planta, eu aposto naquela marca. Vocês têm que entender isso de uma forma muito definitiva. Né? Quando a gente está botando dinheiro em qualquer coisa, a gente está investindo naquele negócio. O consumidor, ele tem um poder enorme de mudar os padrões econômicos. Então, se todo mundo se conscientiza disso, vira essa chave, a gente tem uma mudança de economia. Né? Não é vou boicotar, nunca mais vou comprar. Não, talvez eu precise de uma coisa da Amazon, mas eu vou recorrer a ela quando essa for a única alternativa, entende? Eu vou buscar antes ter esse acesso que é próximo, que é perto, que eu sei onde que aquele dinheiro vai ser empregado. E aí o lance do pequeno tem muito a ver com isso também, né? Porque quando você compra, você já sabe, quanto mais perto a pessoa está
mais acesso à informação você tem. Como foi feito, que tipo de material, quem te presta serviço, quanto que você paga para o seu entregador, quanto que você paga para a sua costureira, sabe? Não é... Agora, quanto mais distante, menos controle você tem disso, né? Então, comprar um produto da China, ok, pode ser que você esteja comprando uma coisa muito bacana, mas pode ser que você esteja alimentando uma série de coisas que você combate no seu discurso, né? Exploração de mão de obra, né? Degradação ambiental. Né? Toda a emissão de carbono que tem nesse trajeto é uma coisa muito boa. Assim, para mim, é tipo, eu falo, gente, hoje eu até mudo, já não falo mais de consumo consciente. Agora eu estou empregando consumo inteligente, assim, porque, cara, você tem que ser inteligente, você tem que ver que existe causa e efeito, que onde você bota seu dinheiro, aquilo vai gerar uma consequência, o que é aquilo, né? A gente tem que ter essa inteligência no nosso consumo, assim. E aí, indo para o lugar da cooperação, isso tem a ver com colaboração, que é o que a Paty estava falando, porque eu acho que o consumidor ele pode colaborar nesse sentido, né? Que ao começar a despertar e acessar a informação, ele precisa compartilhar e ajudar essa informação a disseminar. Mas pensando dentro dos negócios, eu trabalho com isso, né? A Casa 102 é isso, a gente fala há 4 anos sobre isso, colabora, vamos trabalhar junto, vamos fazer rede, vamos se apoiar. E hoje a Casa 102 está aberta porque a gente é uma rede colaborativa. Então, no momento em que rolou a pandemia, assim, foi até bonito, porque foi a nossa hora que a colaboração assim, mais foi forte, mais emergiu no coletivo. Então, rapidamente, assim, gente, quem está em casa, vamos fazer... Formou um grupo da fraternidade, um grupo da logística, um grupo da estratégia, todo mundo começou a pensar junto o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, né? Quem pode ficar não pode sair de casa, fica em casa. Quem pode sair, vamos fazer uma escala de atendimento para você só sair uma vez por semana. A casa passou a operar como essa central logística de todo mundo, né? Porque imagina se cada marca fosse ter que fazer o papel de como que eu vou entregar, como que eu vou fazer, como que eu vou vender. Agora, não, a casa distribui isso para todos e aí amplia, né? No momento que começou também a crise, vieram vários grupos, né? GTs de economia local, e muita discussão rolando, muita troca de informação. Como que vocês estão fazendo? Vamos fazer junto. Então, a colaboração, ela é um caminho. Eu defendo, né? São as minhas bandeiras, é a bandeira da Casa 102, que é economia colaborativa, consumo consciente. E a colaboração, ela se expressa de muitas formas, né? E eu acho que ela é um caminho. E ela é um caminho, inclusive, para a gente driblar o sistema financeiro, né? Eu até agora não fiz empréstimo, espero que não precise recorrer a fomento nem a nada, eu vou tentar ficar negociando nosso aluguel. Mas por quê? Porque a gente tem uma rede que ampara, que suporta, que está ali, que está ajudando a casa enquanto espaço físico ainda estar existindo, né? Mas, enfim, essa discussão ela vai muito longe, assim, eu acho que a colaboração ela tem muitos níveis e ela pode também tocar grande empresa, pequena empresa, poder público e pequenos negócios. Então, hoje o tema era startup, né? A gente falou de startup. Mas, enfim, é um universo que também eu questiono muito as startups e seus modelos e tal. Mas, assim, as startups que estavam pautadas em comércio exterior, em dólar, em operação e tal, elas estão tipo... E as startups que têm soluções para gerar acesso, elas são as que estão bombando agora, né? Seja financeiras, as fintechs, sejam as que estão trabalhando com logística. Então, quais são? Vamos pensar localmente, assim, que é o que eu conheço, né? Ebanks, Olish, James, né? O Ebanks era todo baseado em comércio internacional, AliExpress, Airbnb, daí, tipo, tudo isso paralisou. E agora, né? Eles estão olhando para o quê? Para o local. Então, para soluções de pagamento local. Como que a gente ajuda o pequeno negócio local? Daí surge plataforma para facilitar a venda do negócio local. Então, eu vejo assim também, né? Quando o grande empresário também olha para esse pequeno cenário e fala, tá, como é que a gente colabora com esse empreendedorismo que está aí, né? E desenvolve soluções e vamos olhar para o pequeno, né? Talvez a gente não gere tanto recurso quanto os seus grandes empresas aí que eles atendem, mas na hora da crise, quem sustenta a economia é o pequeno negócio, né? O Sebrae fala sobre isso também. Deixa eu pegar o gancho que você tinha comentado, que era em relação a muito esse conceito da economia colaborativa
mix de economia do afeto, e passar agora para a Fabi, porque dá para fazer um paralelo bem interessante com o funcionamento da tua estrutura com o funcionamento do que está acontecendo na casa da Fabi, porque você teve que ter uma colaboração que seja intrafamiliar para que o negócio fosse adiante, está seguindo adiante e com perspectiva talvez de crescimento, etc. Qual o apanhado que você faz em relação à economia colaborativa nesse sentido, Fabi? Bom, acho que sem ela a gente não teria começado, na verdade. Porque, assim, a gente depende muito do outro agora no momento, tanto quanto divulgação, quanto compra, quanto para tudo, assim. E às vezes vem até umas pessoas no Instagram pedir parceria para divulgar o produto e diversas formas que a gente encontra com pessoas que têm, sei lá, mais visibilidade que a gente, ajudando a comprar mais, a tudo. Porque eu acho que se ninguém tivesse falado, sei lá, saísse desse boca a boca, essa divulgação, um ajuda daqui, um ajuda de lá, a gente não teria crescido, a gente talvez nem teria dado esse pontapé inicial, assim, na marca da Delícias da Geno. Principalmente por ser muito pequeno, então a gente ainda está crescendo, assim, não tem um apoio muito grande, não tem alguém que fale, eu vou pagar os ingredientes para vocês, nem nada. Mas só disso de ter, sei lá, um amigo que conta com o outro, ou um amigo que compra, só pelo fato de você ser amigo da pessoa, já ajuda bastante. Tati, aí assim, fazendo a amarração, então, como é que você conclui, fazendo a ligação com a Fabiola, com a Dayana, que a gente já está quase que com o tempo estourado? Mensagem final? Como é que eu faço a conclusão? Eu acho assim, que as pessoas que já estavam pensando, tanto empresa como pessoas que já estavam com esse raciocínio, que nem a Day falou, né, de vamos, o que eu estou comprando, de quem eu estou comprando, por que eu estou comprando, ele realmente faz a diferença. É um trabalho realmente de formiguinha. A gente comprar da Luísa Trajano e não comprar da Van vai fazer uma diferença agora. Ela teve assim, o que ela fez, assim, nessa pandemia, eu achei, assim, exemplar mesmo, sabe? Eu só vou comprar lá. Se eu tiver que comprar um eletrodoméstico, eu tenho que comprar um liquidificador, eu vou comprar lá. Tem um amigo meu que está fazendo pão, já falei, só vou comprar pão de você. A gente tem muito poder em nós, só que eu acho que a gente não acredita nisso. Eu acho que a pandemia trouxe essa reflexão, né, de mundo, assim, de que a gente pode realmente mudar e que a gente, como negócio, a gente também tem, também consegue mudar até o pensamento do nosso cliente, da forma que a gente repassa essa informação nas redes sociais, de como a gente se comunica com ele. Se a gente mudar, né, a opinião de uma pessoa, acho que a gente já mudou bastante, e essa pessoa vai mudar de outra, e assim é que a gente vai formando a rede. Eu acho que essa pandemia, tudo isso que a gente está vivendo agora, tem que ter um porquê disso estar acontecendo, para a gente crescer e evoluir, não só como marca, como empresa, né? Enfim, eu acho que é um momento assim que as pessoas puderam parar para refletir. Eu estou bem assim, esperançosa que as coisas mudem de fato e que a gente não fique mais empurrando as coisas com a barriga, que a gente repense, né, o que a gente está fazendo aqui nesse mundo. Ficou meio... Não, assim... mas eu acho que... Mas é lindo. É lindo, porque na verdade é o que a gente precisa, né? Eu estava fazendo umas anotações aqui enquanto vocês falavam. Tem algumas coisas que são positivas nesse momento, né, extremamente negativo, mas, por exemplo, a reapropriação do sentimento de comunidade, que eu acho que a gente tem desenvolvido cada vez mais. Então, não é só a questão de conhecer o pequeno comércio da região, que a gente talvez não conhecesse se a gente estivesse naquele mundo pré-pandemia, mas é esse sentimento de consciência de que, olha, tem esse pequeno lojista aqui e, é uma qualidade incrível, esse pão que essa pessoa faz é fantástico, etc. Como eu não conheci isso antes, ou o bolo, e daí vai. Tem um pouco isso. Comprar bolo da Fabiola vale muito a pena. A questão do consumo consciente, que vocês todos bateram nessa tecla, que não é só questão de ativismo, é a questão da gente saber, né, que o consumo está consumindo o planeta, então a gente tem que racionalizar o consumo, consumir menos por um lado, e consumir de uma forma mais inteligente, como a Daya falou também, de outro lado, né? E aí o que está se ressaltando cada vez mais são essas love marks, né, que a gente chama,
que são as marcas que a gente respeita, que representam conceitos que a gente acredita, que a gente compactua e que a gente gosta de apoiar, né? Enfim, gente, eu quero agradecer muito vocês.